Olá pessoal, meu nome é Daniel Magalhães, eu sou auditor fiscal do trabalho. Se você chegou aqui ao Preparação Trabalhista, peço que inscreva-se no meu canal, deixe o seu joinha, deixe o seu like no vídeo e, claro, aperte o sininho para receber sempre em primeira mão os nossos conteúdos. Quando Bolsonaro foi eleito, veio a pauta da extinção do Ministério do Trabalho, que foi extinto, mas as suas atribuições foram dissipadas por outros órgãos e a parte mais sensível, vamos assim dizer, do Ministério do Trabalho, para mim, que seria a fiscalização, ela foi preservada dentro do Ministério da Economia. Recentemente, temos visto voltar à tona a discussão do fim da Justiça do Trabalho. Detalhe que essa discussão não é nova, ela já vem desde, pelo menos, os anos 90 e até o momento a Justiça do Trabalho, ela não diminuiu, ela só aumentou e recentemente fez um concurso com dezenas ou até centenas de aprovados, por volta de 200 aprovados, que possivelmente ao longo da vigência desse concurso tomarão posse, caso exista orçamento. Quais são as implicações do fim da Justiça do Trabalho? São implicações de ordem jurídica, são implicações de ordem econômica, são implicações de ordem política. A gente tem que contextualizar o fim da Justiça do Trabalho no que tange a possibilidade real de isso acontecer, e isso me parece improvável. Há uma, porque não teria viabilidade de inserir a Justiça do Trabalho dentro da Justiça Federal. Há duas, porque atingiria todas as instâncias do Poder Judiciário, então fundiria STJ com TST, TRFs com TRTs e sessões judiciárias com as varas do trabalho, com os fóruns trabalhistas. Não é tão simples conseguir isso. E a economia provavelmente não seria uma grande economia. Já existem pessoas falando que a economia que teve com o fim do Ministério do Trabalho foi a economia de alguns cargos, de algumas atribuições, mas não é uma economia bilionária a ponto de fazer frente ao déficit que o governo federal tem que enfrentar todo ano, ou seja, o governo gasta mais que arrecada, em algum momento ele vai ter que cortar custos. Será que o custo a ser cortado é a Justiça do Trabalho? Se sim, não vai ser fácil, mas a questão ela está inserida numa discussão política e como tal, na minha opinião, ela não deve influenciar a visão do concurseiro a respeito dos concursos que podem existir, seja em 2019, 20 ou até 22, no mandato do presidente Bolsonaro. Provavelmente 2019, como eu já falei em outros eventos, em outros canais, deve ser um ano magro para concursos. Por quê? Porque o Estado está inchado, isso não é nenhuma novidade do ponto de vista da despesa pública, e em início de governo é comum não existir grandes contratações. De 2020 em diante a gente pode ter uma possibilidade de ter concursos, mas sempre dentro de um caráter muito criterioso que os tribunais e que os órgãos vão fazer para admitir novos servidores. Nunca deixou de ter concurso, desde que eu acompanhei a seara de concurso de 2002 para cá, sejam eles estaduais, federais ou municipais. Então, provavelmente, o que deve acontecer é uma diminuição nos concursos de forma geral, um acirramento nessa discussão do fim da Justiça do Trabalho. O que eu digo de antemão, eu não acredito que seja possível, e é bem improvável que isso seja discutido de maneira séria, rápida e efetiva. E provavelmente o que deve acontecer é só esse desgaste público e essa boataria que em nada contribui para quem estuda para concurso. Provavelmente em breve teremos tribunais e provavelmente com o fim da lista do concurso da magistratura nacional devemos ter concursos também para juiz do trabalho. E aí eu toco num ponto que sempre me afligiu, sobretudo em transições de governo. Eu sou desde a época do fim do governo, do segundo governo de FHC, prestando concurso, passei pelos governos de Lula, Dilma, Temer e agora Bolsonaro. É bem provável que exista uma boataria de que o serviço público não vai mais contratar pessoas. Perfeito. Se você não tem uma outra possibilidade concreta para a sua vida que não concursos públicos, eu era assim, eu não tinha nada a herdar, não tinha empresa, não queria advogar, só me restava
realmente os concursos públicos e eu estudei como sendo eles a minha única opção. Se você não está satisfeito com a área trabalhista, migre de área. Vá fazer advocacia pública, vá fazer área policial, escolha alguma outra carreira, algum outro segmento, mas não deixe o seu tempo passar perdendo ele com discussões que muitas vezes dizem pouco respeito à finalidade prática, concreta de ter ou não provas. Na minha opinião, continuará existindo provas. Na minha opinião, o fato da Justiça do Trabalho poder ser extinta ou estar em discussão essa extinção, na minha visão, não deveria influenciar o seu estudo. Eu falo porque já passei por inúmeras situações dessa natureza e vi que ao final sempre houve concursos e desses concursos sempre houve aprovados e sempre houve empossados. Não custa lembrar que a lista que está vigente atualmente para procurador do trabalho deve ter aprovado em mais ou menos 25 a 30. Hoje faltam 8 para serem empossados. Esse concurso, ao finalzinho aí de 2016 para começo de 2017, era um concurso bastante desacreditado, para o qual a PGT não tinha orçamento, nem havia vagas, e agora já estão com 2/3 da lista convocada. Fazer concurso público é um exercício de fé. Eu desejo a você muita fé e garra para acreditar que realmente vão existir provas, que realmente o seu esforço ele há de ser recompensado. Eu não entraria na boataria, se fosse possível até sairia de redes sociais se isso estivesse me prejudicando. Eu acredito que essa é a melhor decisão para você. E o título do meu vídeo: e se a Justiça do Trabalho vier a acabar? Provavelmente ela não vai acabar. Faço aqui a minha aposta, desejo sucesso para todos vocês. Um abraço.